Seja bem-vindo ao 5º episódio do Pod Loucos no Cast. E nesse 5º episódio hoje nós temos duas pessoas especiais ao nosso lado. O grande Igor e Mário da Ingebel, uma empresa que trabalha com reformas, com obras, com construções aqui em Belém. E aí eu quero já saber, em toda a região do Pará ou só Belém? No Pará todo. Pará todo, já começou Já copiou o slogan, por todo o Pará. Pará, por todo o Pará. Ariel, Sensacional. meu parceiro que tá sempre do meu lado. E aí, como está? Tudo bom? Faz tempo que a gente não se via, na verdade, né? Faz tempo. Tempo, olha. Ai, meu Deus. Pode Vamos começar lá. fazendo as Bora? perguntas Pode pros começar? rapazes aí, pra gente Cara, começar a puxar esse assunto. Incrível conhecer vocês dois hoje, olha. Muito obrigado pela presença. E, cara, bora começar logo pelo início, né? Como começou a empresa de vocês? Foi desde a faculdade? Como foi isso, cara? Bom, primeiramente queria agradecer o convite de vocês, Lucas. Queria agradecer a participação aqui do pessoal. Hoje foi um dia bastante corrido e graças a Deus deu certo da gente conseguir estar aqui presente nesse incrível projeto, né? Bom, primeiramente meu nome é Mário, tenho 27 anos, me formei em 2020 e a gente está começando o projeto na nossa empresa recente. Tem mais ou menos quase 2 anos a empresa, a Ingebel, né? Uma empresa de construção, de reforma, qualquer tipo de serviço de engenharia, nós nos disponibilizamos a fazer bem feito. Que é Em o todo que o Pará, nosso, né, Em todo Mário? o Pará, em todo o Legal. Pará. E que isso é mais importante, né? O fazer bem feito, né? Isso. Sensacional, sensacional. Bora, Igor, tua vez, cara. E como foi a união? Eu quero que o Igor fale da união. Como é que vocês se conheceram? Como é que foi esse contato de vocês? Vamos dois? lá, Lucas, também te agradecer, Ariel, obrigado. Valeu. Vocês têm um projeto aqui fantástico, eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa conhecer a história de cada empreendedor e enriquecer um Com pouco certeza. Bater um papo, né? com a história de cada um. Eu acho super interessante, parabéns, obrigado pelo convite. Bora lá, bora iniciar. Como nós iniciamos a nossa parceria? Foi um negócio até engraçado. O ano era de 2021, em agosto, pós-pandemia, e ninguém construía em Belém. Parou totalmente Igor, durante a pandemia. Parou. É porque assim, a construção, não sei se eu olho pra vocês, olho pra cá. Tu Não. podes olhar pra cá, A olhar tua pra escolha. gente, pra onde Tá, tu É a quiser. tua escolha. Então assim, em 2021, pós-pandemia, agosto, ninguém construía, o setor da construção estagnado e todo mundo atrás de obra. Engenheiro Eita, que vive disso estava atrás de obra. Nesse momento, o Mário me mandou uma mensagem no Instagram e aí ele falou, Igor, cara, bora correr atrás de serviço. E até hoje eu tenho, assim como ele, muitos amigos e muitos deles hoje, inclusive, constroem com a gente. E ele teve essa expertise, né? Falei, bora atrás de obra, bora se Isso juntar logo depois e da tal. pandemia. Assim, Ele pode já tava, dizer né? que a gente ainda estava em pandemia, né? Entendi. E assim, Igor, bora correr atrás de obra, cara. Então me ajuda, né? Porque ele trabalhava com um outro engenheiro, mas não era sócio, né? Era funcionário de outro engenheiro. E aí ele falou, Igor, vamos atrás, cara, me ajuda aí com alguma coisa. E eu falei, não, bora atrás junto. E aí, pouco tempo depois, uma semana depois, o Mário manda uma mensagem. Falou, ó, Igor, é o seguinte, eu tô com uma obra aqui, preciso iniciar, eu quero saber se tu topa entrar nela comigo. E Tipo, aí a gente... No 12, assim, Não. já bora fechar logo Eu falei, aqui. bora. É porque qual era o X da questão? Antes eu trabalhava para um engenheiro mais velho, era funcionário dele, né? Ah. Foi muito importante para mim no início, porque eu me formei na época da pandemia. Eu peguei meu diploma, uma semana depois, Já fechou tava tudo. trabalhando com ele. Não, fechou tudo, Fechou? teve lockdown. Ah, tá, entendi. Então eu tava numa incerteza, né? O que eu vou fazer da minha vida? E eu acredito que os nossos pais, a maioria, querem o nosso bem, com certeza, e falam, vamos fazer concurso público. Não vem pra vir, tá. montar empresa, ter dor de cabeça. Isso, então a minha família sempre falava isso. E meu irmão seguiu esse rumo, né? Até hoje está estudando para ser delegado, se Deus quiser vai conseguir. Mas ele, meu pai sempre falava, ainda fala, né? Faz um concurso, estabiliza e tal. Não, quero iniciar o empreendedorismo, é esse que é o meu foco e é esse que eu vou seguir. Então, teve essa incerteza no início, né? Uhum. Peguei meu diploma, o que eu vou fazer? E agora? Fechou tudo. Então, uns 4 meses depois, eu comecei a procurar amigos e pedir indicações para que eles me indicassem para algum engenheiro, né? Não, só pra entender, vocês dois estudaram juntos, ou Na minha não? faculdade, Não, Era na mesma Na faculdade. mesma faculdade, mas anos diferentes. Era, Tu é de 2020. Isso foi um- Eu sou de 2022.
Ah, não, pronto, entendi. Ótimo. Um detalhe, quando nós abrimos a empresa, eu não havia me formado ainda. Ah, não. E agora, nesse momento, o conselho de engenharia tá olhando falando assim, poxa, Não, mas... eu que assinava. Minha resposta. Isso é uma coisa rapidinho, eu já quero fazer uma pergunta pra vocês. Hoje, se o Lucas, que não, pô, o Lucas trabalha com marketing, não tem nada a ver, mas eu quero montar uma empresa de engenharia. Eu consigo montar uma empresa de engenharia sem ser engenheiro, mas eu preciso de engenheiro pra assinar todas as Isso, com Sim. certeza. Muita gente faz isso em licitação. O cara não precisa ser engenheiro Sim. e contrata um engenheiro. Entendi, Entendeu? entendi. Então, meados de julho de 2021, eu consegui esse emprego, né? Ele pegou uma obra no Cristal, eu comecei a trabalhar com ele. Foi a primeira obra de você, essa da Cristal? Não, desculpa, foi em 2020, tá? 2020, eu tá, não trabalhava tá. com ele, eu trabalhava com o engenheiro mais velho. Foi esse rapaz que tava... Tá, Isso. entendi. E aí foi uma aula pra mim, porque ele era de outro tipo de engenharia, que é o cálculo, né? Sim. Engenharia estrutural, Estrutural, não era o meu sim. domínio. Então eu aprendi muito com ele em relação a isso. Então essa obra durou mais ou menos um ano, acabou em julho de 2021, tá? Em julho de 2021, e a gente ficou sem obra. Ele ficou sem obra e eu, consequentemente, fiquei sem obra também. Eu falei, E no rapaz, pós-pandemia ninguém queria gastar nada. Pois é, mas eu pensei de uma forma diferente. Na minha concepção, as O pessoas pessoal segurou, queriam né? gastar porque elas iriam ficar mais em casa. Então eu consigo dar uma atenção maior agora pra obra que está sendo Só que desenvolvida. muita gente também segurou o dinheiro porque não sabia isso. Você sabia o amanhã, né? Amanhã. E aí- até mesmo, essas obras, eu acho que eram obras pequenas, né? No caso, vamos dizer, ajeita um cômodo, Isso, aí não ajeita era o uma reforma cômodo, completa. entendeu? Entendi. O deles é muito maior. E aí eu vejo fiquei lá. Mas continua, um mês- continua. Um mês, tipo, em Salinas de férias, né? Em julho. Sim. com meus Fato. pais. Então, aí eu fuçando o Instagram, falei, rapaz, o que eu vou fazer da minha vida sem obra, liso, né? Vou atrás de alguém aqui no Pelado. Instagram pra mandar mensagem. Aí foi quando o Igor postou uma história, eu falei, rapaz, vou mandar mensagem pra ele, né? Eu conheci ele através de uns amigos em comum, não tinha muito contato com ele, eu falei, rapaz, bora ver aqui. Igor, pô, bora marcar uma reunião, mano, bora conversar e tal. Ele é jovem que nem eu, Sim. então foi aí que começou. Como foi essa primeira reunião de vocês? Ele trabalhava numa secretaria do governo, né? Eu era estadual. funcionário público, Era. comissionário. Aí eu falei, mano, me ajuda, precisando de obra, bora buscar, eu sei que tu quer. Ele trabalhava, não era nessa área de engenharia, né? Em partes, né? O setor era de logística, e aí eu, às vezes, Sim. fazia algo relacionado, mas bem pouco relacionado à engenharia. Mas era mais o currículo que tinha. Exatamente, era. nesse E aí surgiu uma amiga minha, a Saori, foi um fundamental importância na nossa caminhada, no nosso início, né? Ela que perturbava, pô, Mário, minha avó quer fazer uma obrinha. Tipo, a obra era 10, 15 mil. Isso de obra não é nada, né? É uma obra Sim. pequena, com lucro muito pequeno e com muita dor de cabeça. Não, então já dá um oi pra ela aí, pô. Manda um abraço. Ajudou, né? Que é As importante público. reconhecer quem ajudou Ela- no processo. É muito no início. importante reconhecer isso. E na época de pandemia, meu amigo, qualquer 100 reais que entrasse. E aí eu falei, Igor, bora puxar treino ali. Porque eu chamei o engenheiro mais velho, ele falou, não, é uma obra pequena e tal, vai lá, tira a medida sozinho. Eu falei, Igor, me ajuda a tirar uma medida ali, mano. Me ajuda ali, bora lá, bora fazer essa obra junto. Aí foi aí que começou, de fato, essa obra. A caminhada minha do Igor, e aí começou a empresa, né? Aí foi pegando confiança Isso. na pessoa e no final a empresa. Isso. Na verdade, foi uma obra de 6 mil. Assim, ela finalizou mais ou menos em 15, mas ela começou com 6 ou 3. Era pequena, né? Isso... Pátio. Eu já quero saber por um ponto desse, tá? Pode ser o Mário ou o Igor que responde. Faz diferença que eu sei que os dois têm a competência técnica, né? Que os dois são engenheiros pra responder isso. Mas uma obra dessa, a complexidade dela, ela é uma complexidade de tempo, de pessoas pra trabalharem, ou, por exemplo, o Mário e o Igor e mais 3 pedreiros conseguem fazer uma obra dessa? Essa obra que vocês usaram como exemplo, que foi a primeira obra de vocês. Lucas, é assim, o Mário, ele tem até um ditado, e às vezes ele fala o seguinte: a obra pequena dá o mesmo trabalho da obra grande. Em que sentido? A gente pode executar uma obra pequena, mas se não tiver um profissional qualificado para acompanhar, para ver onde está o problema durante a execução da obra, ela vai dar problema. Isso é Por fato, exemplo, isso é fato. a gente tá sobre essa obra, a gente executou uma fossa. Uma fossa. Aí por que ela aumentou de valor depois? Porque teve que se quebrar uma parte do revestimento, depois faz o revestimento. Ah, não, vai ficar diferente, faz o piso todo. Foi por isso que ela acresceu, de certa forma. Mas assim, foi uma obra com orçamento pequeno, mas que exige um conhecimento técnico. Isso é Por fato. exemplo, uma fossa, você tem que ter um distanciamento mínimo do poço.
entendeu? Para que a água do poço não seja contaminada pela água que é despejada na fossa séptica, né? Vocês contratam algum outro especialista para poder fazer isso? Não, na verdade não. A gente, Tá. a gente executa e obedece todas as normas vigentes e toca o serviço Entendi. nesse sentido. Vocês têm todo o conhecimento pra tá fazendo aquilo. Isso é o que é o mais importante. Exatamente. Né? E a partir do momento que você se sente inseguro também, não é vergonha você buscar uma toda consultoria, certeza. você buscar um profissional especializado. A gente. Qual é o nosso foco? Qual é a nossa especialidade? Fazer gestão de obra. E essa semana a gente finalizou uma consultoria com um engenheiro que hoje trabalha para Quadro, Marcelo Schack, que, tem uma experiência vasta e que tem muito a nos enriquecer nesse sentido. Então, assim, não é vergonha buscar conhecimento. Vocês fizeram uma consultoria com ele para algo que vocês estavam com um quebra-cabeça e precisavam ali... Na verdade, é assim, por conhecimento, de fato. Adquirir conhecimento. Chamar ele de estar em uma mega construtora. Uma construtora que a gente quer chegar no tamanho deles um dia. Entendi. Então, por que não escutar um pouco do que o cara que tá lá Vivencia, trabalhando né? com eles Legal. todos os dias, Cara, né, E tem isso a mostrar pra gente? Cara, e isso é fundamental. Eu vejo muita gente hoje querendo começar a sua empresa e quando vai procurar pessoas, né, para se inspirar, pegam pessoas de áreas diferentes. Não, cara, tem um profissional muito bom na tua área que tu pode buscar ele como exemplo e aprender de fato com ele. Eu acho isso sensacional. E o exemplo de que vocês vão crescer muito mais é essa facilidade de tomar essa decisão. Porque não é todo mundo que, vamos dizer, tô me dizendo, não, eu vou aprender com tal pessoa, eu vou ficar ao lado dele para aprender. Não é todo mundo que tem essa maturidade de falar, não, ele é maior que eu e eu vou aprender, entendeu? E até pouca porque gente. muda totalmente. Muda toda a relação. Essa pessoa, esse profissional, ele deixa de ser só um engenheiro que está entregando Sim. uma obra. Ele passa a ser o mentor, ele passa a ser o consultor. Então, qual é o objetivo de vida dele? É instruir outras empresas que querem chegar no mesmo nível que a empresa que ele trabalha ou a empresa que é dele. Então, essas pessoas mudam o propósito da sua vida. E eu Com acho que certeza. agrega até mais valor, porque são coisas diferentes. Quando o Igor entrega uma obra com o Mário e a cliente olha a obra e ela fica feliz, ela se emociona, poxa, era um sonho fazer a reforma da minha sala, é uma coisa. Agora, quando o Mário e o Igor ensinarem outro engenheiro a chegarem no mesmo percurso que eles já percorreram, isso é uma outra sensação. É também uma verdade. sensação de, poxa, dever Sim, cumprido. sensacional. Satisfação, né? E outra coisa, vocês falaram que vocês gostam de entregar a obra concluída e bem concluída. Exatamente. E me explica como é esse processo de o que é bem concluída, me explica como é o tempo da parâmetro de obra que é vocês. aceitável. E o parâmetro de vocês, qual é o parâmetro de vocês? No início, é até normal, né? A gente ainda erra, a gente é humano. Então, a gente errou muito em relação à mão de obra. Não é fácil ter uma mão de obra qualificada, principalmente em acabamento de porcelanato 1,20 por 1,20, 1 por 1. Já uma das nossas primeiras obras, a gente teve muita dificuldade em relação a isso, porque a gente contratava um funcionário, a gente novo, né? Não tinha uma experiência boa em definir qual é o cara Sim. correto para fazer um revestimento de 1,20 por 1,20. A gente levou alguns prejuízos. O cara quebrava ou trincava bem na pontinha, ficava feio o acabamento. Então a gente preza muito por isso. Até porque a gente sente que o cliente está depositando toda a confiança do dinheiro dele, né? Suado na gente. E uma expectativa também, Isso, né? que tem uma casa própria. Muitos pegam empréstimo, né? Para poder fazer a obra. Então a gente sente isso Que financiamento gigantesco, então tem que valer o dinheiro dele. Sim. Cara, tu falou lá 1,20 por 1,20, eu não entendo nada. Minha engenharia é outra. Entendeu? Eu sou da elétrica, não tenho nada a ver com isso. É um porcelanato gigantesco, fino. Que se qualquer coisinha já... E se quebrar, a gente vai ter que repor e é caríssimo. Então, Aí tem isso, viu? É assim, muita questão de responsabilidade, né? Na minha concepção, assim como a mão de obra é escassa em relação ao colaborador que está na ponta executando o serviço, tem a questão dos construtores, né, terem responsabilidade, que eu acho que isso também é escasso no mercado. Fato. O Mário falou que o início foi muito difícil, porque de fato a gente errou. A gente errou muito lá atrás. E qual foi o nosso diferencial? A gente sempre teve responsabilidade com os clientes. Por exemplo, a nossa primeira obra, vamos supor assim, com um valor razoável, foi para um amigo. Razoável na engenharia, tu falas em torno de quanto? Assim, um valor razoável foi de 90 mil. Tá. De 90 a 100 mil, tá?
E foi para um amigo, o Anderson. Se assistiu, um abraço aí, Anderson. Não, vai assim, a gente vai E a enviar pra gente- ele. Vai enviar pro Anderson. Alô, E a Anderson. gente fez a reforma total do apartamento dele. Aí fizemos alto padrão, um apartamento de alto padrão, isolamento acústico, troca de piso, reforma geral. Primeira obra. E E uma a- trabalheira toda, né? Foi. Porque são várias coisas diferentes. Não, e nesse momento eu ainda não tinha entregado o cargo que eu ocupava. Ou seja, eu era Tava funcionário dividindo, né? público Ainda. e empresário. Eu que né? ficava o dia todo lá. Eu- Falei que cadê tudo? Eu não tô ocupado aqui, vem-te embora pra cá. Mas, e a esse momento, nós já tínhamos outras obras também, menores. E aí o Mário ia pra outra, aí às vezes aquela de lá ficava descoberta, eu não podia ir e tal, e assim por diante. E assim, ficaram algumas falhas. E no final da obra, a doutora Adine, que também é uma amiga, foi ver a obra. E aí ela começou, ela falou, olha, esse daqui não tá legal, não quero, papapá, esse porcelanato aqui não tá... Isso já pronto. Não, extremamente exigente e com já razão. Já quase tudo pronto. Caramba, Isso acontece muito, Igor, ou não? Porque eu tenho uma dúvida. Será que o cliente se intromete? Até que ponto ele tem know-how do que ele tá falando? Ou foi uma exceção de uma pessoa que tinha conhecimento? Não, é assim, Acontece. foi a questão do acabamento. Então era realmente questão estética. Em alguns pontos, principalmente a mulher, ela tem um olhar mais criterioso, né? Ela chega lá e vê algum detalhe e fala, não gostei. Aí entra a questão da responsabilidade. Naquele momento, nós tivemos um senso crítico de entender que, de fato, a gente errou, né? precisava melhorar. Então, assim, entra a questão de que nem todo construtor tem esse tipo de responsabilidade. De chegar e falar, não, isso aqui, olha, eu vou diminuir meu lucro, mas eu vou custear uma peça nova de um porcelanato de 1,20 por 1,20, de 1 por 1, de 80 por 80. Depois que ele fez o problema lá. Não, depois de feito, pronto, a véspera da Teve que entrega. quebrar, Vamos tirar lá. a peça. Não é uma obrigação. Se ele não quisesse fazer o construtor, ele não teria. Não, é uma obrigação. Isso não é nada mais uma obrigação. Porém, não são todos os construtores que Que fazem. assumem, entendi. né, É. a responsabilidade. Até porque assim, Lucas, aqui na Engibel, a gente, antes de começar a obra, a gente faz contrato, a gente dá prazo, dá garantia e tal, enfim. Mas acontece que, na maioria das vezes, os clientes vão lá, acertam verbalmente, ou então iniciam uma obra e a obra vai... Com pedreiro, e, a toca. obra, aí por e isso- a obra vai aumentando de valor, aumentando. Quando vê, a obra já tá em 100 mil, não tem contrato, não tem garantia, não tem prazo. Mas isso tem nada. é por conta do, vamos dizer, o cliente vai lá, já fala com o mestre de obra, olha, eu quero essa mudança. Não tem a assinatura Não pronta, tem, aumentou. Tem tipo um isso. contrato, Entendi. Então, o que eu quero dizer? Rapidinho, Igor, só um adendo aqui que eu quero fazer uma pergunta pra ti. Então, hoje, cada obra que vocês fazem, vocês também estipulam um limite. Então, vamos ver, gastar até X valor, ou não? Não tem isso. Não, a gente fecha o orçamento inicial, Tá, né? fechou o orçamento E, inicial. e a partir das mudanças nós fazemos aditivos e supressões. Ah, entendi. Vamos supor, sei aqui eu vou reformar tudo. Aí você chega pra mim e fala, não, eu não quero pintar a parede. Aí o seu orçamento vai ser suprimido. Não, eu quero reformar tudo, mas eu vou querer demolir essa parede e aumentar pra outra sala. Aí tem a mais gente um faz o aditivo. aditivo, é. Então é dessa forma que a gente tem trabalhado. E aí, voltando ao outro assunto da responsabilidade, o que eu quis dizer? Naquele momento lá atrás, a gente teve a responsabilidade de voltar, refazer tudo, aprender muito com os erros, porque hoje são erros que a gente não comete mais. Durante a execução, a gente está lá para ver se está saindo de forma perfeita, da forma como o cliente deseja. Mas também, se um dia surgir a necessidade, a gente assume a responsabilidade e corrige o que for necessário. Sim. Eu acho que esse é o diferencial Exato. no final das contas. Eu concordo entendeu? contigo. O que eu falo muito lá na loja, tem uma loja de personalizados. Então, eu bato muito na tecla da qualidade. Sim. E o que eu falo, até, cara, pra todo mundo que conversa comigo, até pra cliente que anda na loja, a gente não tá fadado a nunca errar. Isso é fato. Todo mundo vai errar algum dia. Vai atrasar alguma coisa, vai ter um acabamento mal em outra, e ok. Perfeito. Agora, o problema não tá no erro, o problema tá no que tu faz após o teu erro. Exatamente. O que é? Tu assume a responsabilidade por aquilo, ou tu fala assim, não, já fiz o que era pra fazer, e agora eu vou entregar e acabou, entendeu? Até porque quando o cliente ou a cliente te contrata uma empresa, ela quer que a empresa seja responsável. Exatamente. Tem uma cliente nossa que já falou, pô, eu fechei uma obra com mestre de obra, paguei 80%, ele não executou nem 50%, e ele sumiu. Não consigo encontrar ele, não sei onde ele mora, sumiu, não me responde.
Eu nem Porque te falo não é com uma esse empresa dinheiro. que não tem um CNPJ, que não tem Entendeu? uma Era um estrutura. serviço mais barato, mas o cara ofereceu um preço e aí não conseguiu executar o que ele ofereceu, né? É que tu não viu a parte elétrica da loja que fizeram lá. E Mas não vou poderiam, entrar e poderiam te falar assim, alguém poderia falar para esse cliente, mas porque eu vou pegar o mais barato, e eu não acho nem que é por esse ponto, de que o mais barato não tem qualidade, não acho que é por isso, eu Sim. acho que é a falta de profissionalização. Sim. Você tá confiando em uma única pessoa, não é numa empresa. Isso. Quando você confia no Igor e no Mário, você tá confiando em dois profissionais que estão te dando ali a responsabilidade, olha... Essa obra é minha, eu vou conduzir essa obra da melhor forma possível. E E nem qualquer de Bel. problema que tem aqui, você sabe onde é a empresa, você sabe como falar comigo, tem o meu número do Mário, Instagram pessoal, Instagram da empresa. Então tem várias formas dessa pessoa chegar até vocês. E o Até know-how de mesmo- cliente. E o know-how de cliente, exatamente, que é o isso que eu mais ia falar, de que é indicação, importantíssimo, entendeu? Porque quando pega um serviço com vocês, fala assim, não, eu quero a Engebel. Então, quando vão com vocês, já vão, olha, fez serviço pra tal pessoa, Deu tudo deu certo. tudo certo, tal pessoa indicou, então tem isso. E eu acho que isso é muito importante. Pessoas que falam mal do teu negócio, cara, tem um monte, entendeu? E se tu errar uma vez, os caras vão falar pra sempre. Mas, mano, a Exatamente. pessoa que tu entrega uma coisa de qualidade, pode ter certeza Que ela vai indicar. que ela vai indicar, e se alguém falar mal do teu serviço pra ela, ela vai falar, não, Ela vai comprar por. o pessoal daqui não trabalha dessa Que são forma. os propagadores, né? Tem Exatamente. os detratores e os propagadores. Os Isso que tu detratores disse, estão... é fundamental importância, porque aconteceu isso com a nossa primeira cliente. Até hoje ela indica a gente pros amigos dela. Tu tens uma cliente que foi atendida por vocês há um ano atrás. Essa cliente continua indicando vocês até hoje. Até hoje. Então, se a gente pega aí o LTV, o Long Time Valor desse cliente, ele foi feito uma aquisição dele lá um ano atrás, e ele continua dando retorno para vocês até Continua. hoje, um ano depois, 12 meses Sim. depois. Sabe dizer assim, não precisa, obviamente, falar de valores, mas quantos clientes mais ou menos essa cliente indicou? Foi uns 3. Não fecharam, mas pelo menos indicou. É isso Já é que o eu ia te falar. início, Não, entendeu? lead, cara, Tá dentro do funil. não, lead é a melhor coisa que existe. E Porque lead pelo menos já é. Na área deles é muito qualificado. Não, porque com não toda existe certeza. obra barata. Isso que eu queria que Sim. vocês me falassem também. Existe obra barata, hoje em dia não se existe obra barata. Eu entendo Com que, qualidade. assim, obra barata, com qualidade, apenas se ela for uma obra. De mão de obra. Não, né, assim. não pequena. Pequena. Quero quebrar Pequena. uma parede. É, basicamente isso. Agora sim, reforma completa, construção. Não tem como. O material de construção tá alto, a mão de obra também tá com valor alto. Então, assim, realmente precisa se preparar para começar a construir. E por conta disso, o Mário falou. Tem pessoas que fazem empréstimo, tem pessoas que fazem financiamento, e a nossa responsabilidade Isso. aumenta ainda mais. Quero Isso fazer é uma normal, pergunta né? pra vocês. Em relação a financiamento, o que vocês conhecem dessa área que pode ser interessante pra quem tá assistindo? A pessoa quer fazer uma obra, a pessoa quer fazer algo nesse sentido. O que ela pode buscar de financiamento, de empréstimo, que vocês recomendam? A gente recomenda hoje que o cliente busque a Caixa Econômica Federal. Inclusive, hoje a gente faz essa intermediação entre legal. o cliente e a Caixa, tá? A gente leva o cliente junto à Caixa Econômica. Eles possuem uma guinha fantástica para a pessoa física, tá? De juros baixos, em que se permite que o cliente, né, que a pessoa física, adquira um terreno e construa, veja bem, uma única linha de crédito, de financiamento. Que já beneficia duas pessoas ao A mesmo tempo. aquisição de terreno e construção. Assim como hoje já existe aquisição e construção para um ponto comercial, algo do tipo, mas o relacionamento da instituição tem que ser com pessoa física, tá? Sim. Tem que ser com a pessoa física. Não é jurídico esse financiamento. Não. É assim, eles têm também, porém os juros já são diferentes, né? Entendi. E aí eu não sei se é tão viável quanto a pessoa física. Assim como também existe uma linha só para construção, em que o próprio terreno, caso esteja no nome da pessoa, já fica como garantia, e aí isso aí diminui até o valor de entrada do financiamento. Existe para reforma também, e é muito interessante. E aí fica o convite. Quem está pensando em construir financiado, gastando pouco, procura a gente aqui no Engebel, que a gente vai te ajudar a construir, a reformar, a comprar o teu terreno barato e fácil. E ainda consegue Pronto, fazer o que intermédio pitch. desse financiamento, né? Que Isso que é pitch. sensacional, porque até o problema que a pessoa pode ter, a dor de cabeça, porque ela fala, mas como é que eu vou financiar? O dinheiro para pagar? Até isso vocês ajudam Sim, o processo sim. da pessoa. Não, a gente leva lá, a gente Leva leva lá na pra caixa. pessoa. Já tem uma relação boa com o gerente também, de Isso apresentar acaba todas dando as linhas. ajuste o processo, legal. E isso é Fantástico. uma coisa que eu não sabia, porque
pra comprar carro, por ser pessoa jurídica, tu tem um leve desconto ali. Se não me engano, é de 25% ou 30%. Cara, Acho que é mais alto. eu não sei se é mais alto, mas que tem um desconto pra tu comprar como pessoa Sim, jurídica, isso Sim. é legal. E saber que tem um também pra construção, mas sendo pessoa física, cara, é um diferencial total. E vocês tendo essa intermediação com o banco, vocês pulam muitas etapas aí e estão muito mais à frente do mercado. E por falar em mercado, cara, eu queria saber de vocês dois. Tu já citou aqui que material para construção está mais caro, de fato está. Antes da pandemia, a gente estava começando uma obra na empresa da mamãe e ela... Oi, mãe. E ela... Não, tem que falar, pô. E ela... Nossa maior fã. Nossa maior fã. Curte, compartilha, faz tudo. E ela... A gente tava vendo azulejo, né? Pra colocar. E, cara, o preço disparou de uma certa forma. De uma forma incrível. Cara, qual a expectativa do mercado hoje? Tanto pra Engebel quanto pros produtos? E me fale aí. Quando surgiu a pandemia, né? O aço foi o que mais disparou. Quase mais de 100% de aumento, né? No aço. E na construção civil, tudo é aço, né? A maioria é aço. Então, Exatamente. o que encareceu bastante a obra. Hoje em dia, o preço já está se normalizando. Já teve umas pequenas quedas. O cimento também teve uma queda em relação ao ano passado, né? Pouca coisa que seja de R$3, mas já é uma queda importante. Então, acredito que tenda a diminuir um pouco mais, né? Em relação a esses insumos da construção civil. Então tu acha, dá uma pausa, junta um pouco e... É por causa do boom da pandemia, né? Consequentemente, entendi. sobe, acho que vai normalizar daqui a algum tempo. Mas quem quiser construir, tem que construir agora. Manda mensagem para eles agora, entendeu? Quanto mais você prolonga, né, para realizar uma obra, se eu tiver errado, vocês podem me falar isso também, Mário e Igor, mas quanto mais você demora para realizar uma obra, você também está correndo o risco de ter o aumento dos produtos. Os preços normalmente Os preços. se Atualizam, né? Aí começou aqui a obra e não finalizou. Eu tenho um ponto, duas perguntas para vocês, tá? Uma pergunta ainda sobre o financiamento. Parece que é interesse próprio, né? Não, eu tô vendo. Não, Quais são? Quer construir, bora já negociar logo. acabou o podcast aqui, já vai falar. Bora. Como é e Como é tal? que é Tem um terreno como é que bacana tá? aí disponível. Em relação ao que vocês falaram, tá? Existe uma questão de aprovação, né? Pra saber se a pessoa tem. Existe alguma coisa de score, que aí a pessoa que já tá vendo já sabe assim, olha, eu tenho meu score menos de 800, eu sei que eu não vou conseguir. Tem alguma questão disso ou não? Assim, eu entendo que não esteja relacionado diretamente ao score, né? Mas assim, a pessoa tem que ter uma renda compatível com as parcelas do Sim. financiamento e que também ela não pode ter o seu nome negativado. Uma relação com a Caixa, caso você já tenha uma conta, ajuda, mas inclusive isso não necessariamente eu tenha que ter uma obrigatório. conta na Não é obrigatório. na Caixa Econômica para que eu busque financiamento. Não. Não é um fator decisivo, né? E isso, na verdade, essa linha de financiamento ela é tão interessante porque, na verdade, se trata de um estímulo do governo, né, para a construção. Então, assim, requisitos. Como se trata de um financiamento, existe um limite de idade, se não me engano, são 65 anos, precisaria confirmar. A pessoa não pode ter o seu nome Vovô já não negativado. consegue fazer. O vovô já tá de fugido, a Caixa já foge do vovô do financiamento Não dele. pode ter o seu nome negativado. E é isso, né? O que é importante também é que dá para compor renda. Isso. Tem que ter o nome limpo, tem que ter não necessariamente o score bom, tem que ter uma renda compatível que for financiar, Legal. né? E pode fazer juntar um Casal, membro da por família. exemplo. O marido ou a esposa, meu amigo. Então, ó, se amigue, entendeu? Com a pessoa certa. Com a A pessoa questão certa. aqui não é o que você vai fazer com a obra depois da reforma, é quem você vai escolher para traçar essa obra com você. Exatamente. Pessoa- Não, só vou fazer uma observação aqui. Já que eu vi que o Lucas tá com muito interesse de Tá com construir, muito interesse, Bora. cara, eu muito acho que interesse. essa casa no sal vai sair. É o seguinte, vamos ver uma suposição. Caso um de vocês dois, por exemplo, Tá. tenha um nome sujo, tá? E o Lucas aí Vai falar tá... meu nome aqui mesmo. Vai falar, ele foi muito direto agora, Ariel. Ele tava me olhando. E aí, pô, eu quero construir, mas aí o Lucas, a Bianca tá com o nome sujo, mas o Lucas aqui tá com o nome limpo, tá ok e tal. Falou o contrário. Mas vamos seguir essa linha. E aí, o Lucas
ainda não tem a renda compatível, a Bianca também não. Eles podem fazer uma composição de renda. Vocês podem juntar a renda de vocês, apresentar para a instituição e o financiamento ficaria no seu nome. Agora, sendo sincero, Igor, Entendeu? a taxa de aprovação é de 10 para 8, tu sabe dizer isso? Como é a taxa de aprovação? É muito relativo, é muito relativo. Se você seguir esses parâmetros, vai ser aprovado. Se você cumprir os requisitos, vai ser aprovado. Não há nada que Entendi. impeça nesse sentido. Agora, é como se fosse. É parecido com DID, vamos supor, né? Se for um DID qualificado, não é assim que vocês falam? Se for qualificado, aí Olha o jogo, beleza. né? Aí dá certo. O cara tá te ensinando, olha. Então, assim, é nesse sentido. Mas aí, pô, tá aí em casa, viu que cumpre os requisitos, quer construir, quer comprar um terreno, procura a Engibel e deixa com a gente. Que a gente faz O Igor fala da Caixa, mas tem outros bancos. Só que a Caixa tem um atrativo muito maior, que é a taxa do financiamento, que é o Tem mais questão baixo entre os bancos. de profissão também? Por exemplo, funcionário público. Quem é funcionário público tem alguma facilidade? Ou outro banco, por exemplo, Banco do Brasil, talvez, que dê um suporte maior para esse tipo de financiamento? Ou Roubou não? minha pergunta, obrigado. Eu não era boa eu essa não pergunta. vejo uma linha melhor que a Caixa hoje, tá? Pode existir, mas hoje eu entendo que essa linha da Caixa seja mais interessante. Entendi. Aí Cara, é porque eu fico pensando, né? Aqui. Mas até na parte, vamos dizer, da construção de projeto, vocês estão auxiliando o cliente de vocês, obviamente. Sim. Então, assim, cara, deve acontecer. Não sei se acontece, mas eu imagino que deva acontecer. Um lead chegar, mas é um lead, não sei se é um lead desqualificado, chega, começa a fazer um projeto, o projeto dá, vamos dizer, 1 milhão. E o cara não tem nem 50 pau dentro do banco, entendeu? Acontece com vocês isso? Acontece muito no sentido, porque assim, como a gente estava falando, há 10 anos, construir por metro quadrado tinha um determinado valor. Hoje, esse valor está muito diferente. Então o cara chega e assim, assusta um pouco ali. o meu pai, ele teve uma ideia de fazer um loteamento em Parauapebas. Ele é de Parauapebas. Vou contar essa ideia, esse acontecimento. E aí ele fez o projeto todo, e assim, um mega projeto. Negócio assim, uma parte de loteamento, outro resort, com piscina e tal, um negócio assim fantástico. Ele também vai buscar uma linha de financiamento e tal. E aí ele falou, Igor, orça, porque eu quero fazer um estudo de viabilidade mediante o orçamento, para saber o que é que eu vou executar. É assim, meu pai constrói faz tempo. Faz tempo. Mas ele pegou um susto. Ele falou, não vou fazer mais nada. Não, eu vou cortar tudo. Assim, ele suprimiu o projeto dele. Mas por quê? É porque ele realmente tinha aquela ideia anterior de que construir custava X, hoje a realidade é diferente. Não, totalmente diferente. Então, assim, acontece bastante. Isso. Aí ele te olhou e falou assim, cara, pro teu filho, tu vai... Teu teu pai, tu vai fazer isso, cara? Acho que é só o custo. E, Igor, como é a relação, se tu tocaste num ponto interessante, agora tu falou do teu pai, como é a relação com os familiares, com as namoradas, eu não sei se um de vocês dois já tá noivo, não tá ainda, né? tô quase. Tá quase, o Igor já tá mais próximo aqui. Como é que é a relação de vocês com, assim, de trabalho? Porque eu sei que vocês trabalham muito, vocês têm uma carga de trabalho, e imagina, lidar com pessoas que estão ali com uma responsabilidade grande, que é o sonho, a vida, o projeto de alguém nas mãos. Como é que vocês lidam com isso com os seus familiares ao mesmo tempo? Trabalha muito, hoje qual é a rotina de trabalho de vocês? Hoje nossa vida tá muito apertada. Inclusive, eu vejo mais o Igor que os meus pais. Então, eu não tenho namorada, né? O Igor tem. Ela até brinca com a gente, pô, o Mário que eu tô namorado agora, não sei o quê. Acontece, mano. Ela me ama, assim, né? Só passo o dia todo com o Igor. Até sábado a gente trabalha, às vezes, final de semana, então é nessa correria. A gente tá desde 7 da manhã na obra, hoje, agora são quase 7 horas, então tá correria. A gente vai voltar pro escritório. Que a gente tem que Legal. fechar orçamento, tem que fechar alguma Mais coisa. uma pergunta pra vocês. Hoje, quantas pessoas vocês coordenam? Em média, sabe de cabeça esse cálculo? Em todas as pergunta obras de vocês? difícil, né? Olha, vamos supor, a gente tem uma obra que a gente tá com 12 funcionários, outra a gente tá com mais 8, e outra a gente tá com mais 8. Acho que Varia muito. Acho que em média umas 30 pessoas, né? Não, Por aí. mas o negócio de vocês é CLT, prestador de serviço? É assim, a gente trabalha predominante. Hoje, né? Boa parte
SLT. Não tem pra onde correr. Tem A maioria, Sim. a maioria dos construtores iniciam, vai lá, vou contratar aqui na diária. Isso dá problema, cara. Isso dá Com problema. certeza. Da coisa se formalizar e é difícil, inclusive, ser competitivo dessa forma, principalmente a gente, né, que assim, nós somos pequenos, mas não tem o que fazer, a gente tem que se formalizar e realmente aderir à CLT. Alguns serviços específicos, por exemplo, alguns serviços que a gente não utiliza frequentemente, por exemplo, a elétrica. A elétrica, entre um determinado momento da obra, é executado e o profissional sai. Então a gente faz alguns contratos por Prestação de empreitada. serviço, Pronto. Mas é serviço bruto, serviços constantes, como de ajudante, né, de servente, de pedreiro, né? mestre de obra, encarregado, isso aí é tudo na CLT. Realmente a gente atende. Até pessoas porque vamos dizer, a CLT é pra manter aquele funcionário com vocês, É. né? Sim. Pra não ter uma concorrência de um bom colaborador foi puxado pra uma outra empresa. E aconteceu 3 vezes, daí tinha um cara excelente de porcelanato. A gente perdeu pra uma grande construtora. Eu falei, rapaz, não tem o que fazer, mano. Então esse ponto também que fideliza o funcionário de vocês, o colaborador, cria uma estrutura bacana. Genial. Gente, chegamos ao fim do nosso episódio com o Episódio Igor, 5. com o Mário, nosso episódio 5. Foi sensacional bater esse papo com vocês. Foi Obrigado. maravilhoso escutar um pouco da história de vocês dentro da engenharia. Tenho certeza que vocês ainda estarão traçando novos caminhos com ainda mais sucesso. Tenho certeza que vocês, quando voltarem aqui novamente, já vão ter obras muito maiores para poder compartilhar Deus quiser. e responsabilidades também. Mário, faz teu pitch agora para finalizar, olhando para essa câmera aqui, que o Igor já fez aqui. Arrebenta. Pitch. Não, mas Eu antes que- disso, só quero dar um adendo aqui. Cara, muito obrigado por virem hoje. A gente que agradece. E outra, Com certeza. vocês estavam em serviço e pararam o serviço porque tinham se Quem comprometido. estiver assim também. Exato. Ficou bacana. E só prova o compromisso de vocês é porque vocês realmente se compromissaram por uma coisa que não tem geração de valor pra vocês nesse exato momento, mas vocês, por ter confirmado com a gente, falou, não, Sim, a a gente gente vai. A gente vai demorar só um pouquinho, mas a gente vai estar lá. Gente, muito obrigado pelo compromisso Inclusive, eu de tinha vocês, sério. combinado com o Igor. Eu falei, Igor, pô, a gente vai 4 horas, vai sair do escritório e tal. Não Ih, deu mano. com. Não deu com. Todo mundo fazer pensou isso, nisso, rapaz. olha. Mas ficou ficou. excelente. Vocês mostraram de fato o que vocês estão fazendo É. em Belém, o que vocês estão mudando por Eu aí. acho Esse é o que- diferencial de vocês. Uma coisa que deu muito certo na minha parceria com o Igor é que eu acho que eu sou um cara pouco conservador e ele é um cara mais pra cima, né? Mais pra frente. Teve rapidinho uma história. Um cliente chegou assim, um exemplo. Vocês constroem barragem, uma coisa megalomaníaca, assim, tipo, muito difícil de fazer, né? Pra quem tá iniciando. Eu falei, Igor, melhor falar não. Ele falou, a gente constrói, ponte, túnel. Eu falei, Igor, tu é doido? Não sei nem por onde começar. E o Igor ainda fala, não, patrão, Não, galho pô, fraco. Construiu um túnel lá em casa pra botar o carro, pô, fica bonito pra caramba. Então é uma coisa que deu muito certo. Complementa. A gente se Legal. complementa e acho que por isso que vem dando muito certo a nossa empresa. A Engibel tá engatinhando ainda, mas graças a Deus vem dando muito certo. Se Deus Ainda vai quiser, dar mais. vai dar mais. Não, tá gigante já, tá gigante. Deus quiser. Gigante. Sucesso, meu Eu que amigo. agradeço vocês Não. aí pelo convite. E o seu pitch, por Se favor. precisar construir, reformar, demolir, qualquer tipo de obra, como o Igor disse, contrate a Engibel Engenharia Soluções. Sensacional. Fechou. Porra, mano. Valeu.